Boa noite. Não escutei. Boa noite. Oi, gente, vou falar. 5 minutos, 5 segundos. Tira a máscara um pouquinho só para eu ver um sorriso. Boa noite. Olha para o lado aí e dá um sorriso para a mulher do lado, porque vamos falar sério. Essa máscara, ela não deixa a gente ver esse sorriso lindo. Vocês são lindas demais, estão lindas demais. É uma alegria estar aqui nessa noite com vocês. Fernanda começou falando sobre o bloquinho. É o seguinte, gente, eu sou professora. Minha formação é professora. E aí, professor, vocês já sabem, né? Gosta de dar tarefa, para casa, essas coisas. Como que vai funcionar esse bloquinho durante esses dias? Na folha onde está assim, data 27/8/2021, acharam? Esses tópicos são os tópicos que nós vamos conversar hoje à noite. Então, tem um espacinho pequenininho aí, se você quiser anotar alguma coisa, se achar legal. E do lado está assim, você foi chamado para ser mulher, uma oração, uma tarefa. Isso aqui é para você fazer depois da mensagem, para você pedir a Deus o discernimento para realizar essas tarefas. Cada dia a gente vai fazer assim. E aí a gente vai funcionar direitinho. Além disso, no final, na última folha, vocês estão vendo lá assim, ó, playlists do Spotify? Então, quem tem Spotify no celular baixado, pode colocar a câmera do Spotify e vai ter uma playlist das músicas que o Senhor foi falando no meu coração e foi inspirando enquanto a gente foi preparando as mensagens. E olha como é que Deus faz tudo perfeito. Sempre antes de falar, eu fico bastante nervosa e peço, Deus, confirma o que o Senhor quer falar. E uma das músicas que está nessa playlist é justamente essa que as meninas cantaram agora, Mulher Vitoriosa. Então, é Deus, o Espírito Santo, sem a gente conversar, o Espírito Santo já agindo, indo na nossa frente. Então, quem tiver aí o Spotify, depois baixa e fica escutando aí as músicas para lembrar um pouquinho, porque Deus ensina de todas as formas. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês, com tanta gente linda. Quero agradecer a Fernanda pelo convite, pela confiança. Quero agradecer também a Milene, pelo carinho, pelo apoio. Não estou vendo Fernanda, não estou vendo Milene. Faz assim também, Fernanda, Milene. Milene, Fernanda, pelo carinho, pelo apoio desse tempo todo. Quero agradecer também, gente, uma turma muito especial que cuidou de mim durante toda essa semana, mandando recadinhos para mim pelo WhatsApp. Patrícia, a Cris, a Cirila. Oh, gente, levanta essas mulheres que eu estou falando. Patrícia fica em pé. Cris, Cirila, Verusca, Ludmila, Elaine e Lia. Todas estão aí? Faltou alguém? Eu esqueci de alguém? Por favor, vamos dar uma salva de palmas para elas. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter mandado palavras de encorajamento para mim. Deus abençoe a vida de vocês. Quero parabenizar também aqui o pastor Anderson por essa igreja, né? A gente sabe que a igreja, ela é o reflexo do pastor. E nesse tempo eu tenho visto organização, planejamento, intencionalidade no que eles estão fazendo. Não é uma coisa assim, junta e vamos fazer, pelo contrário. Olha que qualidade para tudo. Pastor, parabéns. Parabéns a essa igreja. Estou aqui, a Fernanda já falou que eu estou aqui com meu esposo, Rodrigo, que é o meu líder, que é o meu suporte, que é aquele que me empurra, que fala, vai, eu estou aqui. E nossos filhos, nós temos 2 filhos, Miguel, de 17 anos, e João Gabriel, de 10 anos. Eles estão lá em Belo Horizonte. O João ficou com meu pai e o Miguel está passando um final de semana sozinho, como um adolescente quase adulto, como ele está se achando, né? Também trago um abraço do meu pastor Arlés Francosta, da Igreja Batista do Barro Preto, a minha igreja ali em Belo Horizonte, e do meu chefe, pastor Márcio Santos. Eu trabalho na Convenção Batista Mineira. Eu creio que o pastor Márcio esteve aqui recentemente. Isso. Então, sintam-se abraçadas e saudadas pela Igreja Batista do Barro Preto, pela Convenção Batista Mineira. Agora, eu queria dar uma dica antes da gente começar tudo. Olha só, tem uma frase que eu gosto muito de um autor chamado Mark Batterson. Ele fala o seguinte:
Deus não é tão grande apenas porque nada é pequeno demais para Ele. Deus é grande justamente porque nada é pequeno demais para Ele. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente vem num congresso e tudo que a gente quer escutar é a palavra. É a palavra, é a palavra, o momento da palavra. Ou o momento do louvor. Às vezes é o tempo que a gente mais gasta, né, dentro de um congresso. Mas sabe, pode ter gente aqui que vai sair impactado, ou Deus pode ter falado mais através dessa árvore aqui, que eu nem sei se é uma árvore de verdade, Fernanda, como é que é? É uma árvore de verdade? O galho é. Agora eu posso falar que são galhos secos? Gente, olha que coisa linda, dá uma mensagem inteira. Galhos secos, e desses galhos florescendo, é capaz de florescer. Olha que coisa mais linda. Olha o que vocês receberam aí, um recadinho dizendo que mulher é valorosa quem a achará. Olha cada detalhe. Deus é detalhista. Então, peça a Deus, Senhor, fale comigo, sim, através da mensagem. Senhor, fale comigo através das músicas. Mas, Senhor, me ajuda a te ver no sorriso da irmã. Senhor, me ajuda a te ver naquele abraço. Naquela palavra, nossa, hoje você está bonita. Nossa, hoje você está... O Senhor está ali. Em cada pequeno detalhe, o Senhor está querendo falar e mostrar que Ele cuidou de você, usando todas essas mulheres para estarem aqui hoje. Eu queria orar mais uma vez. Pai amado, obrigada por esse dia, por esse privilégio de estar aqui com as minhas irmãs em Cristo, dividindo, compartilhando coisas que o Senhor tem me ensinado e tem me quebrantado, me quebrado para dividir. Senhor, que eu possa aprender com elas, aprender da Tua Palavra, e que esses 3 dias sejam dias de edificação, de troca, de construção juntos. Em nome de Jesus, amém. Bom, no final de junho, eu recebi o convite da Fernanda. Gente, e no final de junho foi um tempo, assim, pauleira para mim. Eu estava realizando, lá na convenção, a gente estava realizando a Academia de Estudos Pastorais. Era um evento grande e diferente, porque era totalmente online. E eu estava sobre a responsabilidade desse evento e estava a 1000. Quando a Fernanda me mandou a mensagem, eu estava em pleno momento tenso. E aí, sabe quando você vai no supermercado, que você acabou de almoçar? Me conta aqui, vocês compram muito mais ou muito menos? Menos. Se você vai no supermercado com fome, qual que é o risco de comprar muito mais, não é? Assim é quando você recebe um convite. Se você está atolado, cheio, cansado, qual que é a probabilidade do que você vai falar? Oi? Não. Então, quando ela mandou a mensagem, eu falei, Senhor, eu estou tão cansada, mas a Fernanda, pelo que eu vejo que a turma toda admira muito ela, e eu já estou aprendendo a admirá-la. E ela é estratégica, gente. Porque ela mandou a mensagem para mim e colocou assim, André, olha, foi um pessoal de Divinópolis que te recomendou. E aí, falando isso, ela tocou o coração. Porque Divinópolis é a cidade do meu esposo, nós estamos casados há 20 anos, e a primeira igreja de Divinópolis, nós desenvolvemos um relacionamento muito bom com as mulheres lá, fizemos o Mulher Única lá, levamos o curso para lá, meu esposo, homem ao máximo, e eu, Mulher Única, e eu amo aquelas mulheres. Então, eu falei assim, então tá, Senhor, Fernanda, eu vou orar, pedi um tempo para orar. E, de fato, coloquei diante do Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu estou cansada, que até chegar agosto tem muita coisa, tem que cuidar de várias coisas, e como é que eu faço? Recentemente eu escutei uma pregadora, numa entrevista, uma preletora norte-americana, contando para a irmã dela comentando assim, Priscila, você tem a unção do não. Vocês já ouviram falar isso? A unção do não? É a pessoa que consegue falar não sem culpa. Eu não sei vocês, mas eu tenho um problema de culpa seríssimo. Toda vez que me pedem alguma coisa, é difícil eu falar não, não. E ela falou assim, eu tenho mesmo, tenho unção do não. Porque o que eu aprendi? Eu aprendi que para cada sim, para festa, para convite, para ir não sei aonde, para ir na roça, para ir no clube, para ir para falar na igreja ou para ir em algum lugar, a cada sim que eu dou, são vários nãos que eu dou para dentro de casa. Para o meu marido, para os meus filhos, para a minha família.
Então, a gente, quando vai dizer um sim, tem que ter certeza que esse sim veio do Senhor. Então, eu comecei a orar. Deus, se o Senhor quer que eu participe desse momento, que o Senhor deixe claro para mim. Uma oração bastante específica. Um dia depois, eu fui escrever no meu diário de oração, e quando eu abri, no início desse ano, eu tinha escrito um versículo. E os discípulos viajavam com Jesus de cidade em cidade. Eu olhei aquilo ali, viajavam de cidade em cidade. Não, mas isso não é comigo não, Senhor. Não é o negócio para mim, eu estou cansada. Já sei. Vou falar com o Rodrigo. Porque eu tenho certeza, porque o Rodrigo sempre é o que... Ele fala, Déia, faz isso, faz aquilo, mas quando ele me vê cansado, ele freia, Déia, cuidado, freia. Ele vai falar que não é para eu ir. Falou, Rô, recebi um convite da Fernanda, lá, Montes Claros, o que você acha? Déia, na mesma hora. Déia, eu acho que você tem que ir. Aí eu falei, ok, Senhor, entendi. Primeiro passo dado, entendi, o Senhor quer que eu vá. Segundo passo, Fernanda, qual que é o tema? Não, André, tema super tranquilo. Mulher, melhor. E qual que é a divisa? Aí ela me mandou a divisa. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Pessoal da mídia, show. Já perceberam, já passaram aí. Naquela hora, quando eu li aquele versículo, eu fui confrontada, desafiada, questionada pelo Espírito Santo. O Senhor me disse, o Espírito Santo me disse, filha, não tem a ver com o congresso. Tem a ver com você. Com o que eu preciso falar com você. Com o que eu preciso tratar com você. Então, eu quero dizer para vocês assim, se nesses 3 dias que estaremos juntas, o Senhor não falar nada para vocês, não se sinta frustrado, Fernanda, porque o Senhor falou comigo e me quebrou durante esse tempo. E eu só vou compartilhar com vocês o que Ele falou comigo nesses dias. Bom, diz que texto sem contexto é pretexto. Então, o texto tema é, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5:48. Bom, fui lá para Mateus. Lê o capítulo completo. Ali, Jesus já estava no ministério e estava bombando. Ele já tinha sido batizado por João Batista, ele já tinha passado pela tentação no deserto, ele já tinha escolhido os 12, ele já tinha começado a fazer milagre, e a fama dele começou a se espalhar por toda a redondeza. E agora, ele vai pregar o seu sermão mais famoso, o sermão que teve mais visualização. Se ele tivesse na época da internet, a gente consegue ver qual sermão bombou mais, né, pastor? Pois é. Em toda a história do cristianismo, o sermão que Jesus pregou, que mais bombou e bomba até hoje, é justamente o Sermão da Montanha. É o Sermão do Monte. A palavra nos conta que a multidão foi para lá, foi escutar, todo mundo queria estar lá, presencial e sem máscara. Gente, olha que maravilha, um luxo. E o povo estava doido para ver Jesus, porque estavam sabendo que ele era um mestre que pregava diferente, que tinha maior autoridade, que tinha unção. Era como se ele tivesse a presença de Deus. Mas não só isso. Eles estavam vivendo um tempo de opressão por 2 sistemas. O sistema político, estavam sendo dominados pelo Império Romano, altas taxas, tributos em cima dele, cobrados. Por outro lado, o sistema religioso, que impunha aos judeus uma série de regras e normas, uma atrás da outra, porque senão eles seriam condenados, eles não agradariam a Deus. Eles viviam com o peso do Império Romano, o peso da culpa. Um tempo difícil. Tudo que eles queriam era um Salvador. Ao povo de Israel foi prometido que viria um Messias. Eles sabiam que toda a história do povo é alicerçada sobre a promessa de um Salvador, que viria salvar Israel e resolver o problema. E aí, a esperança de que aquele Salvador tivesse chegado. E salvar do quê? Salvar de tudo, o problema financeiro, salvar da doença, que ele estava fazendo cura, trazer felicidade. O que eles queriam era alguém
que resolvesse o problema deles e trouxesse a felicidade, uma vida feliz. E aí Jesus inicia o Sermão do Monte. Quem quiser acompanhar, Mateus 5, de 3 a 12. Vou ler rapidamente. Bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, falarem mal de vocês, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus abandona o tradicional modelo de ensino dele, que era parábola, e agora ele vai direto ao ponto. Ah, vocês estão querendo saber como é que é ser feliz? Vocês querem que eu dê uma cartela para vocês de como é ser feliz? Ok. Sabe aquela coisa da gente ir não sei se vocês já tiveram isso, mas eu já fui na internet, já fui em livraria, em banca, e vi assim, 20 dicas para perder 10 quilos em 5 dias. Amém. Eu recebo, né? 5 dias para transformar o seu casamento. O ser humano quer resposta pronta, rápida, para ontem. Eles estavam esperando uma resposta para ontem, um Salvador que resolvesse a vida. E aí Jesus chega e quebra um pouquinho, e choca um pouquinho com o que eles estavam esperando. Contraria toda a lógica humana. A felicidade, ela tem uma estética, ela tem uma aparência. Sabe qual que é a aparência da felicidade? Abre seu Instagram, seu Facebook, você vai ver qual que é a aparência da felicidade. Me conta aqui uma de verdade. Se eu falar com você assim, olha, fulano é feliz, ele é misericordioso. Você vai pensar, nossa, que pessoa feliz. Vai pensar? Agora, se eu falar assim, ó, fulano é super feliz. Olha as fotos dele no Instagram, parece fulano todo bonitão, com a família inteira rindo na praia. Você vai acreditar? A estética da felicidade, a aparência da felicidade, nos nossos tempos, é uma. E Jesus está dizendo o seguinte, felizes de verdade são as pessoas que parecem fracas diante dos homens. O termo bem-aventurado significa digno de receber aplauso, feliz, alegre, contente. Então Jesus está falando, olha, feliz é quem chora, feliz é o manso, feliz é o misericordioso. Totalmente diferente do que a gente vive hoje. Se no início do capítulo ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, sobre um conceito de que feliz é aquele que parece fraco diante dos homens, no final desse capítulo, não no final do sermão, no final apenas desse capítulo, ele termina com um outro conceito importante. Ele fala, sede perfeitos, como perfeito é o Pai. Ele começa falando sobre felicidade e ele termina falando sobre perfeição. E o que é para perfeição para Deus? O significado de perfeição eu aprendi num congresso de mulheres também lá na nossa igreja. Alguns anos atrás, 2017, nós fizemos um congresso chamadas perfeitas. Como assim? Por quê? Porque nós nos cobramos certos tipos de perfeição. A mãe perfeita, a mulher perfeita, a filha perfeita, a amiga perfeita, o corpo perfeito. Nós nos cobramos e a sociedade nos cobra. Então, esse era o enfoque. E nós escolhemos como versículo o texto de Gênesis 17:1, que diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. É o Senhor falando a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu fui tentar entender perfeição naquele contexto, porque no capítulo anterior, sabe o que aconteceu? Abraão tinha feito um filho com Agar, e, portanto, tinha pecado, por incredulidade na promessa de Deus. No capítulo seguinte, Abraão estava mentindo mais uma vez sobre Sara, falando que ela era sua irmã. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. O Senhor fala para Abraão, ser perfeito e anda na minha presença, mas nem antes, nem depois da sua palavra, ele foi perfeito.
Ele estava andando na sua presença, mas ele não foi perfeito, no sentido de completamente santo. E aí a palestrante, Nancy Duzilek, ela trouxe o termo no original para perfeição. Perfeição no original significa inteiro, integral, completo. O que Deus está pedindo aqui a Abraão é: Abraão, anda na minha presença inteiro, com a sua razão, mesmo que você tenha dúvidas, mesmo que você tenha questionamentos. Jó foi chamado de homem íntegro, homem justo perante Deus, mas Jó estava cheio de questionamentos. Deus fala: ok, você tem dúvidas na sua cabeça? Não tem problema, apresenta diante de mim. Abraão, anda na minha presença com as suas emoções, medos, angústias, temores, crise de ansiedade. Anda comigo, você vai ter isso. Mas anda na minha presença, apresenta isso diante de mim. Abraão, seu corpo que está amortecido, que você acha que não vai ter mais filho, sua mulher não vai ter mais filho, ele é corruptível. Apresente ele diante de mim. O significado de felicidade para Jesus é muito diferente, porque felizes são aqueles quebrantados, quebrados diante dos homens, e o significado de perfeição é andar inteiro diante de Deus, inteiramente quebrados diante de Deus. E por que eu estou falando disso num congresso de mulheres? Porque perfeição e felicidade são as duas coisas que a gente gostaria muito de ter. Não é verdade? Quer queiramos ou não, tem uma turma que está falando algo muito diferente. Hoje, na casa do pastor Anderson e da Fernanda, ele brincou, falou: olha, não vai ser só as mulheres que vão fazer tudo, vocês não estão tão empoderadas. A Fernanda brincou e falou assim: não, a gente aqui não é empoderado, não. Um dos termos que está na moda agora é justamente empoderamento feminino. Quem já ouviu falar sobre o empoderamento feminino, levanta a mão. Ok. Quem é empoderada, levanta a mão. Ih, gente, vocês estão com medo? Bom, a lógica dentro do feminismo, da agenda feminista, é completamente inversa aos ensinamentos de Jesus, no que diz respeito ao empoderamento. O empoderamento feminino diz o seguinte: precisamos ser poderosas, fortes, alcançar todos os lugares iguais aos homens, e aí seremos felizes. Enquanto Jesus diz: se vocês forem fracos diante dos outros, vocês vão ser felizes internos, a felicidade mais profunda. A lógica do empoderamento feminino diz outra coisa: vocês precisam parecer fortes, vocês precisam conquistar lugares, vocês precisam galgar mais lugares. Pronto, chegou a hora então da gente falar sobre feminismo na igreja. Não. Eu não vou falar sobre a questão do feminismo como um movimento social e político. Também não vou falar que a culpa é daquelas mulheres que queimaram sutiãs. Já ouviram falar sobre isso? As mulheres que queimaram sutiãs, não vou falar sobre isso. Também não vou falar, Fernanda, sobre a culpa da mídia. O que a mídia faz com a gente? Ou a culpa é das atrizes globais que fazem um monte de vídeo e parece que encuca isso na gente. Não vou falar isso. Sabe por quê? Porque a gente está num congresso de mulheres cristãs. E é em casa que a gente lava a roupa suja, não é? Então, vou falar até baixinho para os homens que estão aqui não escutarem. Se pensarmos bem, não foi Simone de Beauvoir que é a chamada criadora da luta pela igualdade. Se a gente acompanhar um trecho bíblico, a gente vai descobrir quem foi. Gênesis 3, de 1 a 6, vou ler rapidamente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, iguais a Deus,
conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Quem inventou a luta pela igualdade foi Adão e Eva, ali no Jardim do Éden. Eles desejaram ser igual a Deus. De longe, eu não quero aqui entrar também na discussão se foi Eva que pecou, se foi Adão, porque há toda uma discussão sobre isso, sobre quem cai a culpa do pecado. Eu quero dizer que o casal pecou. Agora, nós sabemos que Eva tomou o fruto primeiro. E quando Eva decide tomar o fruto primeiro, o que nós escutamos de longe são as seguintes frases. Meu Senhor, olha só, o Senhor falou que não é para eu comer desse fruto. Eu não estou querendo vir para cá, que essa árvore está muito bonita. Vou pegar uma outra aqui. Não estou querendo comer desse fruto. Mas olha só, meu corpo, minhas regras. Eu decido o que fazer. Não é o Senhor. E tem mais, viu, Senhor? Lugar de mulher é onde ela quer. Sou eu que decido. Queridas, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, muitas vezes eu me vi desejando ser quem eu não fui formada para ser. Quando eu quero controlar meu marido, querendo que ele fale uma coisa, que ele haja de um jeito, que ele tome uma decisão. Quando eu quero manipular a situação da vida dos meus filhos. Quando eu quero orquestrar a minha felicidade para eu parecer feliz para os outros. Quando eu quero definir o meu futuro. Eu estou desejando ser alguém que eu não fui formada para ser. Sinceramente, no fundo nosso aqui, nós podemos falar uma coisa. A gente não quer ser igual ao homem. A gente não quer. A gente quer ser igual a Deus. Quando a gente começa a manipular, a controlar e a levar as pessoas à nossa volta do jeito que a gente quer. Aí então faço coro com o apóstolo Paulo que diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Na busca pelo empoderamento, Eva e todas nós, quando nós desejamos ser quem Deus não nos formou para ser, nos tornamos incompletas e imperfeitas. Não porque nós erramos, mas porque nós nos afastamos de Deus. Nós deixamos de andar na presença de Deus. O que aconteceu com Eva após o pecado? O Senhor, que encontrava com ela na viração do dia, que batia um papo com ela no pôr do sol, agora fala: olha, filha e filho, vocês estão banidos do jardim, destituídos da glória de Deus. O Senhor Jesus nos adverte: qualquer um que achar a sua vida, que for buscar sua felicidade, que quiser garantir sua felicidade, irá perdê-la. Mas quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. A palavra de Deus nos conta que houve uma mulher que foi fraca diante dos homens e que perdeu sua vida. O nome dela era Maria, a escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, Jesus. A história é conhecida, né? Quando geralmente a gente só lembra de Maria quando, gente? Quando? No Natal. Não se fala demais sobre Maria. No Natal ela ganha status top. E Natal é época de festa, então a gente só vê Maria na festa. Então é o seguinte, é luz, é cantata de Natal, show, os que gostam de usar o presépio, e é anjo, e é isso e aquilo, e Maria está ali. E salve bem-aventurada, você é mulher, não sei o que, ela é celebrada, festejada e tal. E a gente entra nisso, que mulher feliz. Mas a gente se esquece de se colocar no lugar de Maria, naquele tempo e naquela época, porque não tinha luzes de Natal, não tinha árvore de Natal, nem festa, quando ela engravidou. Os estudiosos, teólogos, dizem que Maria era adolescente, provavelmente entre 15 e 17 anos, quando ela engravidou. Você lembra o que você fazia na sua adolescência? Eu tenho certeza que você lembra, estou vendo adolescente aqui.
E sei que a maior parte aqui tem poucos anos que foi adolescente, não é isso mesmo? Lembra, todo mundo fazendo assim, gente, joia. Lembra o que vocês faziam na adolescência? Não, ninguém mais lembra mais? Eu me lembro de gostar de trocar papel de carta. Quem viveu época de papel de carta? Gostava de ver sessão da tarde. Eu gostava de papear com as amigas, sair com a turma, ir para acampamentos de igreja, bater papo com a minha mãe, com a minha família. Gostava de olhar os meninos. Fala baixinho, meu marido está aqui. Gostava de olhar os meninos e gostava de sonhar. Eu tinha um sonho. Quem sabe onde eu ainda posso realizar? Meu sonho era ser escritora, mas da top das galáxias, porque eu queria ser chamada para a Academia Brasileira de Letras. Então, esse era o meu sonho. Maria era igual a mim, igual a você. Ela era uma adolescente, que tinha família, que tinha amigas, tinha irmãs. As famílias judaicas eram um verdadeiro clã, viviam em festas, eram muito juntas, muito unidas. Maria devia jogar, devia brincar, e ela tinha um futuro já preparado para ela. Ela já estava noiva, a gente sabe que ela estava noiva. E aí, eu imagino que a única coisa que ela pensava era no casamento. Gente, vamos sentar aqui, pessoal, vamos colocar o nome das tia que nós vamos chamar. Tia fulana, tia ciclana. Tia ciclana, vamos chamar ela, não, que sempre critica. Fulano, tem gente aqui que tem tia que sempre critica? Tia ciclana, prima ciclana, vamos chamar fulano, e fulano está longe. Não, vamos chamar. Eu acho que ela estava pensando nisso, que ela estava sonhando com isso. Ela já sabia onde ela ia morar, ela já sabia a casa que ela ia viver, o futuro dela estava preparado. Até que, então, ela recebe a visita de um anjo. E o anjo diz: Maria, você será mãe do Filho de Deus. Eu sei que hoje, gente, 2000 anos depois, a gente sabe tudo que Jesus fez. Mas naquela época, Maria não sabia de nada. Ela tinha sido informada. Você vai ficar grávida. Alguns dos presentes mais lindos de Deus são nos entregues em embrulhos esquisitos. A lei considerava adúltera a mulher que estava comprometida que engravidasse e era sujeita à morte de apedrejamento. Aquela notícia comunicava que o futuro de Maria estava prestes a mudar. E ela não foi tomada por uma emoção. Nossa, um anjo me viu, pronto. Sou a mais feliz de todas. Não. Lucas nos conta que ela se perturbou muito. Ela ficou agitada, ficou nervosa. E se pôs a pensar. Ela raciocinou. Ela não foi tomada por emoção. Logo depois ela pergunta, como é que será isso? Porque eu não tive relação com homem nenhum. Como que vai acontecer isso? Uma gravidez fora do casamento, no século 21, já causa um burburinho. Já imaginaram há 2000 anos atrás? Numa pequena vila? Se Maria fosse uma adolescente de hoje, ela seria cancelada de Instagram, de Facebook, todo mundo deixaria de seguir. Ela seria desprezada pela família porque ela seria uma vergonha e ela seria julgada por toda a sociedade. Foi o que aconteceu na vida dela. Nada de festa de casamento, nada de chamar tia ou não, nada de conforto, nada de segurança, nada de um futuro certo, nada disso. Mas ainda assim, o anjo disse para ela, alegra-te muito favorecida, feliz, o Senhor é contigo. Maria, é o seguinte, tem muita gente aí feliz do lado de fora, mas eu estou te chamando para ser feliz do lado de dentro e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mesmo que os outros não entendam, mesmo que os outros te julguem, você sabe que você vai estar cumprindo um propósito. Ela foi inteira diante de Deus. Não sei vocês, mas tem certas músicas que eu gosto muito de cantar. E músicas que têm a ver com sonho, como eu falei, eu sou uma sonhadora, eu gosto muito. Eu gosto muito daquela do Preto no Branco. Os sonhos de Deus são... Vocês conhecem essa música? Conhecem? Me ajuda a cantar. Os sonhos de Deus são maiores, tão grandes que nem pode imaginar.
Às vezes a gente pensa que sonhos grandes e altos de Deus são o nosso patamar de felicidade, de perfeição. Mas os sonhos grandes e altos de Deus, às vezes, têm mais a ver com profundidade do que com aparência. Li algum tempo atrás uma oração em forma de poema, escrita por uma missionária chamada Beth Scott. E ela diz assim: Senhor, eu desisto de todos os meus sonhos e propósitos, todos os meus desejos e esperanças, e aceito a Tua vontade para a minha vida. Eu entrego a mim mesmo, minha vida e meu tudo para Ti, ser Tua para sempre. Enche-me, cele-me com Teu Espírito. Use-me conforme a Tua vontade e opere Teus completos intentos na minha vida, a qualquer custo, agora e sempre. Beth Scott se sentiu chamada para ir por Deus, para ir para a China. Ela e seu esposo. A China, numa época comunista, que não era possível pregar o Evangelho. Ela sabia que Deus a estava chamando para um lugar perigoso. E ela falou: Senhor, eu vou, a qualquer custo. Eles desenvolveram um lindo ministério lá, durante 5 anos. E depois, Beth e seu esposo foram mortos e decapitados ali. Nossa, André, mas que história triste. Sabendo a história dela, você teria coragem de fazer uma oração desse tipo? Maria teve. De um jeito diferente. Maria disse assim: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Ali, diante do anjo Gabriel, Maria estava entregando a Deus a mente dela. Senhor, eu estou com dúvida. A razão, eu não estou entendendo como é que eu vou engravidar, eu não estou entendendo isso. Mas eis-me aqui. As emoções dela: Senhor, nesse plano para a minha vida, eu estou com medo, eu não estou entendendo, vai dar tudo errado. Mas eis-me aqui. O corpo dela era um corpo de mulher que Deus precisava usar. Virgem, jovem, Senhor, eis-me aqui. Mente, alma e corpo. Se com Eva nós escutamos algumas frases, com Maria nós escutamos outras. Senhor, meu corpo, tuas regras. Senhor, o lugar desta mulher é onde o Senhor quer. Ao contrário de Eva, Maria andou na presença de Deus. A prima dela disse: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas. Feliz, Maria, você é feliz porque você creu. Beth Scott também foi feliz. Sabe por quê? Quando ela foi chamada, ela já sabia que havia um propósito para a vida dela, ainda que houvesse dor. Todo o propósito de Deus passa por um vale. Tristeza e infelicidade não é você dar errado num projeto. Tristeza e infelicidade é viver sem um propósito. Hoje, ela está cantando e celebrando com Deus, porque ela viveu uma vida que valeu a pena, assim como Maria. O propósito de Deus para a salvação da humanidade passava por um corpo de uma mulher para gerar o Filho de Deus. E nós estamos aqui num congresso pensando o que Deus quer para nós em cada esfera da nossa vida. Constantemente, amigas minhas, pessoas próximas a mim, às vezes comentam ou me perguntam: André, como que eu posso saber em que ministério eu posso servir? Para que Deus tem me chamado? O que eu posso fazer para o Senhor? Como que eu posso saber? Em seminários de casais, em cursos de mulheres, geralmente a gente escuta o seguinte: olha, o seu primeiro ministério é a família. O seu primeiro ministério é o lar. Ministério é serviço a Deus. O seu primeiro, alguém já escutou isso aqui? O seu primeiro ministério é a família? Pois com Maria, eu aprendi que o meu primeiro ministério é ser mulher. O Salmo 139, Davi diz: tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Sua mãe não fazia ideia, quando você foi concebida, que naquele dia, naquela hora, você foi concebida. Sua mãe não fazia ideia
se seria uma menina ou um menino no primeiro mês, no segundo mês, as mais recentes, talvez, no terceiro mês. Mas Deus, quando colocou a primeira célula, sabia que você seria uma mulher. Deus te escolheu para ser mulher, do jeito que a gente é, gente. Com a voz mais fina, com temperamentos altos e baixos, com os nossos hormônios. Dia a gente está muito feliz, dias a gente está muito triste, a gente que tem dia que a gente tem uma época do mês que a gente está meio nervosa. Deus escolheu a nossa cor, o nosso cabelo, o nosso tamanho mais alto, mais baixo. Ele escolheu porque tem um propósito nesse tempo que só você, do jeito que você é, pode cumprir. Ninguém mais. Ele escolheu você para estar aqui e para estar aqui hoje. Sabe, tem tarefas neste mundo agora que apenas uma mulher como você pode fazer. Somente você, as casadas, podem cuidar, ter romance, amar seus maridos. Nenhuma outra mulher, só você. Só você pode amar seu marido. Nenhuma outra mulher o Senhor chamou para alimentar seus filhos. Os filhos que Ele te deu, aquelas que têm filhos. As que não têm, os amigos, as pessoas que Deus colocou à volta. Só você. Se você hoje desaparecer ou resolver não agir assim, Deus vai cobrar de você o propósito que Ele criou você. Só você pode cuidar dos seus pais quando estão ficando idosos. Ir na casa deles, dar um beijo, dar um abraço. Porque cá para nós, homem não sabe ser filho igual mulher é. O cuidado, o carinho, o amor. Só você pode dar o abraço nas suas amigas, a risada, aquela gargalhada gostosa. Só você. Elizabeth Elliot, em seu livro Deixe-me Ser Mulher, um deles que eu indiquei aí, escreveu para sua filha. Ela escreveu esse livro para sua filha Valerie, antes do casamento dela, numa época que o feminismo estava a mil. Ela disse sim, ouça o chamado de Deus para ser uma mulher. Obedeça esse chamado. Dedique-se ao serviço. Talvez seu serviço seja casar-se e servir ao mundo por meio do seu marido, da família e do lar que Deus te deu. Ou talvez, na providência de Deus, você esteja solteira e sirva ao mundo nessa condição. Seja qual for o caso, servindo a Deus como mulher, você conhecerá plenitude de alegria e de liberdade. Plenitude de alegria. Quando a gente cumpre o propósito de Deus nas pequenas coisas, por ser mulher, a gente realiza o desejo dele. A gente anda na presença dele. Do jeito que a gente é, mesmo imperfeita, a gente anda inteira diante dele. E é uma alegria que só a gente e Deus conhece. Ninguém mais precisa saber, só a gente e Deus. Uma música, recentemente, que eu escutei, falando sobre Maria, capturou isso, essa alegria que só ela sabia. A música diz assim: Maria, você sabia que seu filhinho, um dia, aquele bebezinho, um dia andaria sobre as águas? Maria, você sabia que seu bebezinho vai acalmar a tempestade com a mão? Maria, você sabia que aquele bebezinho andou por onde os anjos andaram? Maria, você sabia que quando você beijava aquele bebezinho, você beijava a face de Deus? Meninas, quando nós cuidamos das pessoas que estão à nossa volta, no papel de mulher, nós abraçamos e beijamos a face de Deus. Sabe, eu não sei se você já disse, é uma das que disse, ser homem é muito mais fácil. Pode até ser mais fácil, mas não é mais belo diante de Deus. O chamado hoje é: seja a mulher que Deus te chamou para ser. Receba esse chamado, você chamou. Você foi criada para ser mulher. Que Deus as abençoe hoje.